Olá, meus caros, estamos aqui então, o nosso querido Natal. E eu gostaria de fazer uma breve meditação, uma breve reflexão nesse dia que é tão especial para todos aqueles que de fato seguem a fé cristã, a fé católica. Infelizmente, o sentido do Natal ele vem se esvaziando cada vez mais. Por um lado, devido a todo tipo de pensamento materialista que nega toda a dimensão espiritual, sobrenatural, transcendente da vida humana, mas também muito por causa desse excesso de pragmatismo, de consumismo, que levam as pessoas a se preocuparem muitas vezes apenas com os prazeres e as regalias dessa vida, dessa existência. Quantos lugares nós não encontramos mais nenhum sinal do Natal? O presépio, o menino Jesus, a figura de Maria, de José. Infelizmente, são poucos os lugares públicos que nós encontramos isso. Ou seja, é muito mais comum nós vermos falar de Papai Noel ou simplesmente numa correria enorme atrás de presentes, mas há um esquecimento profundo dessa dimensão mística e espiritual do Natal. O que nós celebramos realmente no Natal? Qual é o sentido do Natal? E o que ele pode despertar em nós? Evidente que para aqueles que têm fé, o Natal não é celebrar simplesmente o aniversário de Jesus. Não é isso, né? Mas é uma outra coisa. Ou seja, o Natal para nós é a visita de Deus. Deus habitou e habita no nosso meio. Deus nos visitou. E uma criança e um menino tão pequeno e tão frágil. Isso é um grande mistério, com certeza. Como que o Deus Todo-Poderoso, invisível, Criador de todas as coisas, pode ter se feito humano, tão pequeno e tão frágil. Tão frágil. Isso chama a atenção de qualquer um. Mas o que celebramos no Natal é justamente isso. Do ponto de vista cristão, é esse grande mistério da encarnação. Deus que se fez homem por amor a nós. Para manifestar a sua glória, para a sua glória, para nos salvar. Deus vem até nós. Deus arma uma tenda e habita no nosso meio. Ora, do ponto de vista da fé cristã, da fé católica, como vivenciar tudo isso? Aqueles que realmente creem nisso, como receber Jesus? Porque para nós católicos, principalmente, celebrar o Natal não significa apenas uma questão de lembrança, de comemorar algo e de lembrar, no sentido bem simples do termo mesmo. De fazer uma simples memória. Não. Tanto que, do ponto de vista da fé, do ponto de vista litúrgico, não foi Natal. É Natal. Ir a uma missa, participar de uma celebração, é ter a oportunidade de vivenciar esse fato, esse acontecimento da visita de Deus em nós. Então não é apenas lembrar uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas espiritualmente, na potência do Espírito Santo, poder reavivar e vivenciar tudo isso novamente. Não foi, é Natal. Porque o momento especial
que Deus, de fato, liturgicamente falando, vem e nos visita de novo e nos dá toda a graça daquele primeiro Natal, que se repete, que se atualiza no sentido sacramental, no sentido litúrgico. Ora, como receber Jesus hoje? Como vivenciar tudo isso? São Bernardo de Claraval, nos seus sermões sobre o Natal, ele nos lembra justamente isso. Que nós devemos receber o Senhor, que nós devemos adornar o nosso leito com pobreza, com humildade. A pobreza e a humildade, segundo São Bernardo de Claraval, são os panos que comprazem o Senhor. Né? São as sedas em que ele gosta de ser envolvido. A pobreza, não no sentido meramente material, mas a pobreza no sentido dessa simplicidade, desse despojamento, desse desprendimento das coisas materiais, mas também do desprendimento de si mesmo, do desprendimento da própria vontade. Ou seja, o pobre, recebê-lo na pobreza, significa recebê-lo na simplicidade, confiando, se abandonando totalmente em suas mãos, tendo essa certeza de que Deus é fiel, é misericórdia e cuida de nós. Tendo essa certeza, essa esperança de que Deus não nos abandona. O pobre, nesse sentido, que se abandona em Deus, que confia plenamente em Deus. Então, recebê-lo com essa esperança, com essa confiança, com essa certeza interior de que Deus é bom e é fiel, mas também com a devida humildade. Ou seja, reconhecendo e aceitando a realidade tal como ela é, que somente Deus é Deus e que nós somos uma criatura humana que, por mais que tenhamos inteligência e tantas outras capacidades, somos pecadores, somos limitados, temos fragilidades enormes e que caímos sozinhos, mas não conseguimos nos levantar sozinhos. Então, São Bernardo de Claraval vem e nos lembra isso. A importância de receber o Senhor nessa noite, nesse dia tão esplendoroso de Natal, com a devida pobreza em espírito e com a devida humildade. E, portanto, se abrir profundamente a essa luz que veio ao mundo. O Natal é a festa da encarnação do Verbo de Deus, mas também é a festa da luz. A luz veio e vem ao mundo iluminar as trevas dos nossos pecados. Vivemos hoje numa realidade tão confusa. O mundo está confuso. O mundo está cada vez mais se afastando de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. Aí você vai dizer, professor, mas tem muita gente voltando para a igreja. Sim. Mas devemos tomar cuidado, porque o fato de uma pessoa praticar uma religião, ou ir a um templo, ou ir à igreja, não quer dizer necessariamente que ela vá nesse lugar por causa de Deus. Ela muitas vezes vai por outros motivos, infelizmente. Então eu não estou falando de frequentadores de igreja. Eu estou falando de pessoas que realmente buscam a Deus, a nosso Senhor, de maneira sincera, verdadeira, reconhecendo a sua pequenez e a grandeza e a misericórdia de Deus. Dentro da igreja católica e mesmo outras comunidades cristãs, temos de tudo.
Santo Agostinho falava da cidade de Deus, da cidade dos homens, e ele deixava bem claro que o que deu origem a essas duas cidades foram dois tipos de amor. O amor tão grande a Deus que levava ao esquecimento de si mesmo, gerou a cidade de Deus. Mas existe um outro amor, que é o amor que o ser humano tem a si mesmo. E um amor tão exagerado e desordenado em relação a si mesmo, que leva ao desprezo por Deus, ao esquecimento de Deus. Esse deu origem à cidade dos homens. E Santo Agostinho deixa bem claro que nem todo mundo que está fora da igreja não faz parte da cidade dos homens. Da mesma forma que nem todo mundo que está dentro da igreja, no sentido ali visível, faz parte da cidade de Deus. Muitos que fazem parte da cidade de Deus ainda podem ser que não estão dentro da igreja, ainda não despertaram para isso. E muitos que às vezes estão dentro, frequentam e vão aqui e ali, e até ocupam cargos na igreja, talvez não façam parte da cidade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Nada escapa da sua providência. E, portanto, mesmo em todo esse contexto de confusão, onde as pessoas usam a religião e a igreja muitas vezes por finalidades meramente ideológicas e políticas, para defender determinadas bandeiras, e infelizmente, repito, tem muitas pessoas, muitos líderes assim. Mas não devemos esmorecer. Devemos, ao contrário, e aí São Bernardo de Claraval nos ajuda de novo, dizendo que essa luz, que é o próprio Deus que veio ao mundo, nos revela e nos dá de fato, nos mostra uma determinada ciência. E qual é essa ciência? Em que consiste essa ciência, que essa luz, que é o próprio Cristo que se encarnou, o próprio Deus que se fez homem, em Jesus de Nazaré? Qual é essa ciência que ele revelou? Em que consiste essa ciência? Ora, essa ciência, segundo São Bernardo de Claraval, consiste justamente em saber que o Senhor virá, né? Mesmo que nós não saibamos nem o dia e nem a hora que ele virá. Por isso que, no tempo de advento, que é um tempo de expectativa e de preparação para o Natal, né, que os católicos procuram vivenciar, mostra justamente isso. O Senhor veio, o Senhor vem e o Senhor virá. No Natal, repito, nós temos essa oportunidade de vivenciar liturgicamente esse mistério de Deus nos visitando, né? E de ter essa graça novamente de Deus ali nos visitando. Mas além disso, a fé cristã, a fé católica nos lembra que Cristo voltará. Cristo virá um dia como Rei e Juiz de todo o universo, para entregar o reino definitivo ao Pai. E todos nós, vamos responder perante Deus, perante o Rei da Glória. Ora, esse tipo de ciência, segundo Bernardo, tem 3 graus e desperta em nós, produz em nós atitudes diferentes. No seu primeiro grau, esta ciência produz o quê? Penitência, dor, porque de fato nos levam a ver como muitas vezes estamos longe de Deus, estamos distante de Deus, com um monte de realidades ou de situações que ofendem a Deus. Então, nesse primeiro grau dessa ciência, ou seja, na medida em que eu vou ter essa consciência de que o Senhor virá e um dia serei julgado por Ele, isso desperta em nós, nesse primeiro grau, a dor e a penitência, né? Ou seja, nós vamos começando cada vez mais a nos afastar
daquelas coisas que antes, né? Antes tantas coisas nos agradavam. E aquilo que nos deleitava tanto, a gente começa a se afastar de tudo isso, segundo São Bernardo. Começamos a fazer penitências, sacrifícios, jejuns pelos nossos pecados, pela quantidade de vezes que ofendemos a Deus. E aquilo que nos seduzia e apetecia e chamava tanta atenção, nós vamos tendo cada vez mais distância e desprezo por essas coisas. Mas ele diz que há um segundo grau que essa ciência que ela produz. Essa ciência nos leva também à emenda dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas atitudes. Ou seja, nós vamos cada vez mais buscando ordenar a nossa alma, ordenar a nossa vida, as nossas atitudes, pensamentos, paixões, para que a gente não dê espaço cada vez mais ao pecado, para que a gente não continue ofendendo tanto a Deus, que nos ama tanto e se preocupa tanto conosco. E no terceiro grau desta ciência, ela nos leva à solicitude, né? Ou seja, ela produz em nós, ela nos ajuda a ser cada vez mais uma pessoa diligente, cuidadosa, preocupada realmente em ter um coração puro, né? E analisar profundamente a nossa alma, a nossa vida, em todos os aspectos, em cada cantinho, para ver se ainda não há nenhum tipo de resquício de coisa que realmente ofenda a Deus. Então veja que essa ciência, segundo São Bernardo de Claraval, que a luz divina nos trouxe, no primeiro grau nos leva a ter uma vida de penitência, de sacrifício, né? De jejum, de não ter medo, né, de passar por provações. Ao mesmo tempo, no segundo momento, nos leva a ter uma vida onde a gente procura emendar, procura se corrigir, procura abandonar o que está errado, ou seja, o princípio de conversão. Aceitando a Cristo, deixando que o amor dele nos invada e transforme a nossa vida. Transforme de fato a nossa vida. E terceiro, vai fazendo com que brilhe cada vez mais essa solicitude, essa preocupação, né, esse cuidado. E não ter em nós e na nossa vida nada que ofusque o brilho de Deus ou que entristeça o coração de Deus. Que nesse Natal, realmente, nós possamos pensar em tudo isso, né? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se Cristo viesse te visitar hoje, e Ele virá, segundo as Escrituras, Ele virá. E esse virá quer dizer, nós não sabemos nem o dia nem a hora da sua parousia, da sua segunda volta, mas Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E mesmo que Ele não venha hoje, você também pode partir e você terá o seu encontro definitivo com Ele. Você está preparado para isso? Você já pensou sobre isso na sua vida? Então veja, isso não é uma questão de querer gerar medo. É uma questão de realismo. Essa vida é muito bela, é muito bonita, mas tudo passa. Tudo passa. Deus se fez homem para que nós pudéssemos participar da vida dele. Ele desceu até nós para que nós pudéssemos subir até a eternidade. Por amor. Como você está celebrando o seu Natal? Então que Deus abençoe a cada um de nós, você que está vendo esse vídeo, a sua família, que você possa refletir um pouco sobre isso, né? E a partir da luz de Cristo ter essa ciência e consciência de que Ele um dia virá. No Natal Ele vem, mas um dia Ele virá para julgar.
Por isso, busque a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo. Busque na penitência. Busque corrigindo a tua vida. Busque com solicitude, com sinceridade, com afinco, procurando ter uma pureza interior. Um forte abraço, bom Natal, que Deus te abençoe, né, e que ajude a todos nós a encontrarmos a verdade. Forte abraço.